Olá, tudo bem? Então, gente, como vocês podem ver pela thumbnail e pelo título, esse vídeo aqui é sobre Akira, tanto o mangá quanto o anime. Só uma informação para que você entenda para desenvolver. Quando a gente criou o roteiro desse vídeo, ele não foi feito somente sobre uma das duas, ou sobre o anime, ou sobre o filme. Então, eu utilizei elemento de ambos, porque tem pequenas alterações nas histórias de um para outro, entendeu? Principalmente mais na parte do final, você consegue ver que tem umas cenas que existem em um que não existe em outro, e assim vice-versa. Caso você esteja ou tenha visto apenas uma das duas obras, ou só lido o mangá, ou apenas assistido o filme, então você pode encontrar pequenas divergências, mas a gente acabou mesclando um pouco dos dois para que o roteiro ficasse mais completo, tá bom? Somente para avisar isso, muito obrigado e nos vemos a seguir. Akira, o preço de deixar de ser humano. E se a humanidade continua evoluindo, em que momento a gente deixa exatamente de ser um ser humano? Particularmente, essa pergunta ficou pairando no ar. Ela veio de uma investigação anterior sobre padrões e percepção, sobre o que acontece quando a mente encontra algo que não foi feito para compreender. Mas aquela investigação terminou com uma inquietação um pouquinho maior do que o começo, porque se o horror pode vir de dentro, porque se a própria mente humana é vulnerável a padrões que a desfazem, então talvez o maior perigo não esteja lá fora, talvez esteja dentro da própria direção em que estamos tomando. Se a evolução humana não for um caminho de aperfeiçoamento, se for apenas um processo cego que não se importa com o que deixamos para trás. E se, ao continuar evoluindo, estivermos caminhando para um ponto onde a palavra humano perde parte ou completamente o sentido. Há uma história que talvez possa nos ajudar a investigar isso. Uma história sobre uma cidade destruída, uma criança que se torna algo que ninguém consegue nomear, sobre o momento em que a evolução deixa de ser uma promessa e se torna um abismo. Essa história não é exatamente sobre poder, destruição, política ou rebeldia. Essa história é sobre o que acontece quando o ser humano ultrapassa todos os limites conhecidos e descobrem que não há ninguém esperando do outro lado. O que resta é uma pessoa que se torna algo que a humanidade nunca foi projetada para ser. O desejo de ultrapassar limites. O ser humano sempre desejou ultrapassar os próprios limites. Conhecimento, tecnologia, ciência, poder, cada avanço foi celebrado como um progresso, cada fronteira superada foi visto como uma vitória, e de certa forma foi. A humanidade evolui porque nunca aceitou o que era. Sempre buscou mais, sempre buscou além. Mas há uma pergunta que raramente fazemos. Existe um limite além do qual a evolução deve nos aperfeiçoar e começar a nos transformar em algo completamente diferente? Porque a evolução não significa melhora, a evolução significa adaptação, significa mudança, e mudança nem sempre preserva aquilo que existia antes. Em New Tóquio, uma cidade construída sobre cinzas de uma destruição anterior, essa pergunta se torna concreta. Não porque a história fale sobre destruição, mas porque ela fala sobre transformação, sobre o que acontece quando o ser humano é levado além dos seus limites naturais, não por um desejo consciente, mas por um processo que ele não controla. Tetsu, um jovem que começa como alguém comum, frágil, cheio de inseguranças, começa a desenvolver uma habilidade que não deveria ser possível. E num primeiro momento, isso parece um presente, um dom, uma evolução, mas o que parece evolução é na verdade algo um pouco mais complexo, porque Tetsu não está apenas ganhando poder, ele está perdendo a capacidade de permanecer humano. Sua mente se expande, sua identidade se fragmenta, sua percepção se amplia, mas a sua conexão com o mundo começa a se desfazer. Quanto mais ele evolui, menos ele reconhece a si mesmo. E essa é a primeira pista que talvez exista um preço para ultrapassar certos limites. O preço de deixar de ser quem você era, o preço de se tornar algo que você não escolheu ser. Kaneda, seu amigo, representa tudo aquilo que Tetsu está perdendo. Kaneda não tem poderes, não tem evolução, não tem transcendência, ele apenas tem sua humanidade, suas limitações, conexões, capacidade de se importar. Kaneda, ele não é especial, e talvez seja exatamente por isso que ele se mantém humano, porque o ser humano talvez seja exatamente isso, limitado, imperfeito, capaz de falhar e ainda assim continuar. Enquanto Tetsu ultrapassa todos os limites, Kaneda continua preso às limitações humanas, mas a diferença não é apenas a questão do poder, é a questão de identidade. Tetsu se torna algo que não pode ser chamado de humano. Kaneda, por mais frágil que seja, continua sendo. Quando a evolução supera a identidade. A neurociência moderna sugere que nossa identidade é construída a partir de limites. A percepção do eu depende de fronteiras entre o que somos e o que não somos, entre o que podemos controlar e o que não podemos, entre o que sentimos e o que não sentimos. Sem esses limites, o eu começa a se dissolver. O cérebro humano evolui para processar uma quantidade finita de informações, para existir dentro de um corpo finito, para experimentar um tempo de forma linear, e quando esses limites desaparecem, o que acontece com a nossa identidade? Em Akira, Tetsu não perde apenas o controle de suas habilidades, ele perde o controle de si mesmo. Sua percepção se expande a ponto de não conseguir mais distinguir onde ele termina e o mundo começa. Sua mente processa tanta informação que ele começa a se desfazer, e o que chamamos de eu depende da continuidade, de coerência, de uma história que podemos contar sobre nós mesmos. Quando a mente de Tetsu se expande além do limite, essa história se rompe. Não resta mais ninguém para contar o que aconteceu. Akira, o personagem que dá nome à história, nunca foi apenas uma criança com poderes. Akira representa um estado de existência que a mente humana talvez não consiga compreender, um ponto onde os conceitos como identidade, ego, individualidade já
não fazem mais sentido. Akira não age como um ser humano porque em algum momento ele deixou de ser um. Ele não é vilão, ele não é um herói, ele não é uma vítima. Ele é apenas o que resta depois que a evolução ultrapassou todos os limites. Os cientistas que estudam Akira na história tentam compreendê-lo, tentam medi-lo, tentam classificá-lo, mas não conseguem, porque Akira simplesmente não se encaixa em nenhuma categoria humana. E essa incapacidade de compreender não é um fracasso da ciência, é um reflexo que talvez existam estados de existência que a mente humana não foi projetada para processar. Assim como a espiral de Uzumaki, Akira não é um monstro, ele é apenas um padrão, um estado, um ponto onde a evolução se tornou irreconhecível. O que Tetsuo descobre ao longo da história é que seguir esse caminho não torna um deus, não o torna superior, não o torna mais livre. Seguir esse caminho torna algo que não pode mais se reconhecer no espelho. E essa perda de identidade talvez seja o verdadeiro horror de Akira. O preço de deixar de ser humano. Talvez a evolução não signifique processo, talvez a evolução signifique apenas transformação. E toda transformação exige abandonar aquilo que existia antes. Uma largata que se torna borboleta não é uma largata melhorada, ela é algo completamente diferente, que uma vez transformada não pode mais voltar. Em Akira, a transformação de Tetsuo não é celebrada, não é triunfante, não é libertadora, na verdade ela é extremamente dolorosa, solitária e irreversível. Cada passo além do limite humano afasta mais ainda de tudo que ele amava, de Kaneda, de sua namorada, de sua própria humanidade. Quanto mais ele evolui, mais ele se perde. E no final, quando sua transformação se completa, não resta mais ninguém para reconhecer o que ele foi. Isso levanta uma pergunta desconfortável. O que vale mais? É a evolução ou a identidade? O que vale mais? O poder ou as conexões? Transcender ou permanecer? Particularmente eu acredito que não tem uma resposta fácil. Talvez não haja resposta alguma para evolução. Talvez não haja resposta alguma, porque evolução nunca foi uma pergunta. A evolução ela simplesmente acontece. Ela não se importa com o que perdemos, não se importa com o que deixamos para trás, ela apenas segue seu curso. A cidade de New Tóquio é devastada pela transformação de Tetsuo. Ela não é destruída por um ataque externo, ela é destruída por algo que emergiu de dentro da própria humanidade. Um ser humano que se tornou algo que a cidade não conseguiu conter. E essa destruição não é causada por maldade, não é causada por vingança, ela é causada apenas pela incapacidade de algo tão grande existir dentro de limites tão pequenos. Tetsuo não queria destruir a cidade, não queria ser compreendido, queria simplesmente ser aceito, ser humano, mas a sua própria evolução tornou isso impossível. E essa é a tragédia de Akira. Não o poder de destruição, mas sim a impossibilidade de continuar sendo o que você era depois de se tornar algo que ninguém mais reconhece. O último limite. No horror cósmico, a gente temia aquilo que está acima de nós, deuses silenciosos, universos indiferentes, uma grandeza que nos reduzia a nada. Em Uzumaki, descobrimos que o horror não precisava vir de fora, ele estava sempre aqui dentro, na forma como a mente processa o mundo, na vulnerabilidade da percepção, na necessidade de desaparecer e encontrar padrões, mesmo quando eles simplesmente não existem. Já em Akira, descobrimos que talvez a humanidade seja apenas uma etapa temporária da existência, um estágio que, ao continuar evoluindo, pode se tornar obsoleto. Não porque algo nos substitua, mas porque nós mesmos nos tornemos algo que não reconhecemos. A evolução não tem propósito, direção, não tem piedade, ela simplesmente transforma. E agora? Depois de olhar para o céu, depois de olhar para dentro, depois de olhar para o futuro, resta uma última pergunta. Não é sobre o que nos ameaça ou o que nos assombra, não é sobre o que nos espera, mas simplesmente sobre o que nós somos. Se a humanidade continua evoluindo, em que ponto a gente deixa de ser humano? E se esse ponto já tiver sido alcançado, se a evolução já estiver nos levando para um lugar onde simplesmente a palavra humano já não descreve mais o que existimos? Tetsuo, no final da sua jornada, não é destruído por um inimigo, ele é absorvido por algo que não pode mais ser chamado de humano. Seu corpo se desfaz, sua mente se expande, sua identidade se dissolve e o que resta nem sequer parece que já foi uma pessoa, é apenas uma energia de uma transformação completa, o eco de alguém que deixou de ser. E essa pergunta talvez seja a mais importante de todas, porque ela simplesmente não é sobre poder ou sobre destruição, muito menos sobre o fim do mundo, mas sobre o que acontece quando a evolução nos leva para algo além do que somos. Se um dia a gente deixar de ser humanos, ainda existirá algo que podemos chamar de eu? Ainda existirá uma identidade? Ainda existirá um centro que sente, que ama, que lembra, ou tudo vai simplesmente ser uma ilusão que desaparece quando os limites que se sustentava se rompem? Essa pergunta particularmente não foi respondida e talvez ela nunca seja, mas ela ecoa, ela espera, ela exige ser feita. Talvez porque no fim a única coisa que realmente nos define como humanos não seja o que somos, mas o que escolhemos permanecer, mesmo quando tudo ao nosso redor nos convida a ir além. Bom, se você gostou dessa análise, eu te convido a se inscrever no canal. Particularmente, eu tô gostando muito de continuar fazendo esses vídeos, tô gostando muito do apoio de vocês. Comente alguma coisa sobre o vídeo, uma dica, uma melhora, um tema que você queira que a gente pegue e fale a seguir. Obviamente, preciso muito agradecer ao editor por estar fazendo esse vídeo. Muito obrigado por estar com a gente. E bom, caso você queira, eu recomendo que você assista o vídeo anterior de Tokyo Ghoul, onde a gente simplesmente destrincha como Tokyo Ghoul marcou uma década inteira. Particularmente, eu tenho uma memoriazinha com esse anime, tá bom? Mas enfim, muito obrigado a você que tá assistindo, muito obrigado a você, mano, editor. E enfim, nos vemos no próximo vídeo. Se inscreve no canal. Akira! Desculpa aí, mano.